Olá, meus amigos. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje chegou o momento, né? A gente vai falar de uma maneira mais técnica e mais a fundo sobre a Flash, a 250F. Ela tá aqui, ó, esse modelinho vermelho maravilhoso, né? E reza a lenda que a vermelha corre mais, tá? Então, bom, se você concorda com isso ou discorda, deixa aí nos comentários. Então, meus caros, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha nessa moto mais de perto. Bom, meus caros, essa daqui é a Flash 250, né? Ou 250F, ou Flash 250F. Meu Deus, muitos nomes essa moto tem. Eu prefiro chamar só de 250F. Enfim, mas Flash é mais fácil. Vamos subir nela, né? Para ver como ficamos em cima dela. E como vocês podem ver, né? Apesar dela ser uma moto grande e bem robusta, a altura do banco, cara, referente ao solo é pequena. Eu mesmo tenho 1,75, tá? E eu consigo sim colocar 100% do pé no chão em cima dessa moto. Lembrando que ainda fica bastante espaço, tá? E isso é algo bem interessante, significa que algumas pessoas, né, de estatura mais baixa vão conseguir pilotar ela sem nenhuma dificuldade, tá? Até porque, como eu falei, a altura do banco referente ao solo é algo bem baixo. A chance da gente conseguir ter um bom apoio nessa moto aqui é muito fácil. Qualquer pessoa aí, tanto alta quanto baixa, vai conseguir ter um apoio muito bom no solo em cima dela, tá? É bom a gente se atentar à posição de pilotagem, entendeu? Como vocês podem ver aqui, né, a pedaleira é uma pedaleira que fica um pouquinho mais recuada do que o convencional, não é tão esportivo, tá? A gente não fica tão com o pé para trás aqui, mas se você for pilotar com a ponta do pé, sua perna vai ficar bem dobrada. Eu tenho utilizado essa posição aqui, ó. Eu normalmente deixo o calcanhar na pedaleira e deixo a ponta do pé para frente. Assim eu consigo ter um acesso rápido aos comandos dos pés, tá? Sem tanta dificuldade. E uma dica e observação que eu tenho para vocês sobre o calçado que vocês vão utilizar, tá? Sempre que eu tô apresentando algum modelo ou fazendo um test ride, eu utilizo essa minha bota aqui, que ela tem um solado reto, para passar realmente a questão da altura da maneira mais próxima possível, entendeu? O solado ele sendo reto e sem nível, a gente realmente vai ter o contato real em cima da moto. E uma coisa que eu percebi, cara, nesse modelo aqui, é que se você estiver utilizando um tênis, onde o solado no calcanhar vai ser mais alto e na ponta do pé vai ser menor, né? Normalmente tênis tem essa questão do amortecimento, o solado deles é desse jeito, vai ser um pouquinho complicado de você acionar os comandos dos pés dessa moto, tá? A embreagem e o freio traseiro. Por quê? Pelo calcanhar ser mais alto e a ponta do pé menor, o ângulo vai ficar incomodando um pouquinho, entendeu? Eu já pilotei de tênis e com essa bota também. Então a galera que vai ter esse veículo aqui, vai pilotar ele diariamente ou vai fazer um teste, eu recomendo que vocês usem calçados retos. Assim você vai conseguir, tipo, utilizar os comandos de uma maneira mais tranquila. Não que de tênis não dê, mas pela posição ser mais esportivazinha, entendeu? Eu tive um pouco de dificuldade para acionar, né, os comandos com um calçado que tem um desnível no solado. Então fica essa dica aí para vocês. Quem for aí pilotar pela primeira vez, né? Quem tiver esse modelo e for testar, pilotar, experimentar pela primeira vez, vão com calçado reto, tá? Solo reto, o mais retinho possível, vai ficar tudo tranquilo. E como eu já tô aqui em cima dessa moto, né? Vamos falar sobre o cockpit dela, cara. Sentando no banco e olhando pro guidão, o que é que a gente encontra? E do lado direito, a gente tem o corta-corrente, o pisca-alerta e o botão de ignição. Já do lado esquerdo, a gente tem o lampejador, o botão de farol alto, as setas e a buzina. Ela traz uma chave estilo canivete, tá? Bem padrão SBM, porém sem símbolo. E ligando aqui o painel, a gente tem várias informações, ele é bem completinho, é um painel digital, tá? Tendo aqui marcador de marcha e também um marcador de temperatura. E ela também traz uma entrada USB bem aqui no guidão, ó.
USB tipo convencional. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre essa moto aqui, cara. É um modelo 250 muito interessante, tá? Inclusive, devido aos equipamentos que ela traz e toda a construção de fábrica que essa moto traz, eu arrisco dizer que ela seria a melhor 250 do nosso mercado. Lembrando que outra muito boa também é a Bajaj 250, né? A Dominar 250. Então essas aí são opções muito boas. E, mano, ó, a Flash, cara, ela traz já de fábrica 27,9 cavalos, mano. São quase 28 cavalos, o que torna ela, com as suas configurações, né, realmente a moto com mais cavalaria. E o conduzir dessa moto, o pilotar dessa moto é uma coisa muito agradável. Eu tenho que dizer que um ponto que mais me surpreendeu nela foi a questão do conforto. O banco é muito confortável, apesar da posição mais esportiva, né? Demora um pouquinho para você se adaptar a esse estilo de pilotagem mais agressivo, caso você saia de uma posição de pilotagem, tipo de uma baixa cilindrada comum, tá? Tipo uma 150, 160, onde a gente fica mais sentado, mas com as pernas não tão dobradas, né? Não tão recolhidas. A posição de pilotagem da Flash, ela exige que a nossa perna ela fique mais dobrada mesmo. Bem vibe moto esportiva. Mas assim, nada que em uns 15 minutos de pilotagem você não se acostume. Mas o primeiro impacto você pode estranhar um pouco. Como eu falei, né? São 27,9 cavalos. Ela também tem 6 marchas, cara, o que garante que o uso na cidade, tanto na cidade quanto na rodovia dessa moto, vai ser muito bom, muito interessante. No entanto, ela é um modelo bem esportivo assim, digamos, né? Pro dia a dia, se você é um cara que carrega muitas coisas, tipo sempre com mochila, sempre com muita bagagem, eu não sei se seria tão ideal por causa da posição do banco, entendeu? Ser mais alta e tal. Obviamente, hoje em dia, né? Pelo menos na data que esse vídeo tá sendo gravado e postado, a gente já consegue encontrar alguns equipamentos para ela, como protetores de carenagem e até a questão do suporte para baú, tanto lateral quanto o traseiro também. Então, se você quiser ter uma moto dessa, você já consegue equipar ela caso seja a sua necessidade. Mas se for usar ela de uma maneira sem os equipamentos, né, do jeito que ela vem de fábrica, pode ser um pouquinho difícil, caso você precise carregar muitas coisas. Mas é uma moto muito legal, uma moto muito agradável, o conforto dela é bom, tanto pro piloto quanto pro garupa, tá? Dependendo do peso, obviamente, vai fazer uma diferença, mas eu testei essa moto aqui, tá? Em vários terrenos diferentes, à noite e no próprio trânsito também. Eu vou deixar aqui no card, né? O vídeo do test ride dela, pra vocês dar uma olhadinha depois, tá? É só clicar aí que ele vai ser direcionado pro próximo vídeo quando esse terminar. E, mano, sinceramente tem sido uma experiência muito boa. Ela é uma moto full LED, cara, ou seja, a qualidade de iluminação dela é muito boa. O painel também, ele é bem completinho, tem todas as informações que a gente precisa, né? Por mais que ele seja um painel simples, né? Mas é um painel digital e também super completo, então isso é um ponto muito bom. Uma das coisas que mais puxa, né, pra você adquirir esse veículo ou não é a questão do custo-benefício, cara. É uma moto que tem uma excelente cavalaria, numa cilindrada que é bem acessível e fácil de se utilizar tanto na rodovia quanto na cidade. Os amortecedores dela são muito bons, cara, tanto o amortecedor invertido, que é a bengala da frente, né, e atrás é o monochoque, também é excelente. Além disso, ela também vem com ABS nas duas rodas, cara, e sinceramente, depois que eu experimentei o ABS, depois que eu testei ele na prática mesmo, eu percebi a importância que esse freio tem, cara. ABS é vida, mano. ABS é muito bom. É uma pena que nem todas as motos venham, né, com esse sistema de frenagem, mas, mano, sinceramente, depois da experiência com ABS que eu tive com essa moto, cara, eu acho muito difícil eu cogitar a compra de outra que não tenha. Então, priorize sempre o ABS. Ela também vem com um pezinho de guidão, tá? Essa pontinha aqui, ó, muito interessante para caso a moto tombe, proteger, né, toda a manete. E como vocês podem ver aqui, ó, ela tem aquele sisteminha nas manetes para caso a moto tombe, essa parte da frente quebre e você continue conseguindo utilizar. Isso aqui é muito bom. E mais uma observação, cara, é que essa moto ela não fica tão inclinada quando você bota no descanso, tá? Ela não vem com descanso central, é apenas o descanso lateral único. Mas esse descanso lateral, eu acho ele mais ou menos, tipo, meio alto demais, tá ligado? Pode ser só hábito meu, mas assim, ela nunca fica tão inclinadinha como ela deveria ficar. Eu acho que ela sempre fica mais pro meio, tá ligado? Então, presta muita atenção quando você for deixar essa moto no descanso, porque se o asfalto ele não tiver um desnível, talvez ela possa tombar com facilidade pro outro lado. Não que isso vá acontecer, mas é sempre bom a gente prevenir. Cara, uma das coisas que eu gostaria de acrescentar sobre ela também é que essa moto,
é QJ Motor, cara. E assim, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de pilotar alguma QJ, né? Talvez a 250S ou a 400S. A 400S em específico, tá? Porque a Flash, ela é muito semelhante, tanto em aparência, tanto em sensação de pilotagem, com a SBM 400S, né? Vocês podem ver aí que as duas têm aparências bem semelhantes, inclusive. E essa daqui é uma versão mais baixinha dela, tá? É uma versão mais dócil da 400S, eu diria, porque a aceleração da Flash é uma aceleração muito boa. Ela tem uma saída muito boa, ela tem uma saída muito forte. No trânsito, ela se sai bem em ultrapassagens, entendeu? E é uma moto que você consegue conduzir, você consegue pilotar. A 400S, mano, é um monstro. Ela é bicilíndrica, então já dá pra entender daí, tá? Tem uma cavalaria muito maior. E, mano, são máquinas completamente diferentes. No entanto, se você já pilotou as duas, você vai sentir essa semelhança, entendeu? E a qualidade dessa moto aqui, cara, tem me surpreendido bastante. Em relação a conforto, primeiramente, eu não esperava que o conforto dela fosse tão bom. Eu passei em terrenos bem acidentados, né, e ruas de paralelepípedo também. E, cara, a moto saiu muito bem. Inclusive, eu estava com garupa e a nota do garupa foi muito boa também. E eu digo que ela não deixa a desejar de maneira nenhuma em relação à aceleração e potência. Isso é um fato. Chega a me surpreender, sabe, a questão da Flash não ser um modelo tão vendido assim. Eu tenho algumas opiniões sobre isso, tá? E muitos provavelmente concordariam comigo, mas sobre essas opiniões eu posso dizer que talvez o design dela, por mais que seja um design bonito, é muito simples. Se você avaliar o padrão de cor, né, o padrão de grafismo que algumas outras 250 traz, você sempre vai encontrar o padrão da cor base do modelo, né, um preto e um prata, mano. Ou seja, se você observar a Flash, ela só tem tipo a cor base, e nessa daqui é a vermelha, alguns adesivos bem simples e um preto, né, que é o preto fosco que ocupa a maior parte da moto, assim, digamos. Eita, bexiga. Ficar no meio do mato tem suas consequências. Enfim, então eu acredito, cara, que se talvez ela tivesse mais cor, né, tivesse uns detalhes a mais ou até uns adesivos mais agressivos que tornassem essa moto mais atrativa visualmente, ela poderia ser um sucesso de vendas muito maior, porque, mano, é uma moto muito boa, pelo menos, assim, até agora tem me agradado bastante, né, em relação a esses testes que eu fiz com ela. E, bom, ela serve como primeira moto? Eu acho que não. E por quê? Cara, eu acho que essa moto, ela é muito potente pra você começar, tá? Eu recomendo que você pilote um tempinho uma de menor cilindrada pra poder se adaptar bem quando vier com ela, porque apesar dela não ser um monstro absurdo, ela ainda é uma moto muito forte. Ela tem uma saída muito forte, ela consegue ultrapassar com muita facilidade. Então, quando você acelerar essa moto, cara, ela vai responder. E se você não tiver a habilidade de controlar ela ou lidar com os imprevistos que podem vir no trânsito, você pode acabar batendo ou caindo. Por mais que o freio dela seja ABS, excelente inclusive, por mais que o freio motor dessa moto seja muito bom também, eu já testei o de outras motos, tá, de 200 cilindradas e 250 também inclusive, que quando eu parava de acelerar eu não sentia que o freio motor segurava tanto a aceleração assim. Ou seja, deixa um espaço de aceleração livre, entendeu? Que você não tá acelerando, mas a moto tá indo muito rápido. É como se você estivesse segurando a embreagem. E esse mini espaço aí, cara, é um espaço que pode fazer toda a diferença se você precisar frear com muita emergência. Então eu sempre digo que um bom freio motor, ele faz toda a diferença na questão da segurança. E a Flash, ela tem um excelente freio motor, cara. Então assim, por mais que ela seja muito potente, por mais que você, quando acelerar, ela vai te entregar uma resposta muito boa, se você parar de acelerar, ela também vai segurar bem. Não é um controle, tipo, extremamente absurdo, não é como se fosse cair tanto o RPM dela assim, mas ela começa a reduzir de uma maneira confortável e muito segura também. Então, os freios dessa moto todos, incluindo frente, trás e o freio motor, são excelentes, que é mais um ponto extremamente positivo. Conforto muito bom, freios muito bom, aceleração muito boa, iluminação noturna. Também tem teste de noite, tá? Vai ver lá o test ride que eu fiz com ela. Tem tudo nesse vídeo aí, meu mano. É só chegar lá. E a iluminação dela também é muito boa, cara. Esses DRLs na frente dão um visual muito bom pra essa moto, por mais que ela, por completa, seja um visual muito simples. Inclusive, uma curiosidade é que a QJ Moto atualizou o modelo da Flash deles recentemente, tá? Lá ela é vendida como 125 e 180 e ela tá com essa aparência aqui, cara, que eu achei muito brabo. Achei massa esses detalhes de prata com as outras cores, né? Com o vermelho, que vai ser o modelo que eu vou estar colocando aí. E é aquilo que eu falei, mano. Imagina se, tipo, a Flash ela fosse vendida com esses padrões de cores, sabe? Se tivesse mais prata, se tivesse uns adesivos melhores nela pra deixar ela mais atrativa visualmente. Então eu acho que em relação à
estética falta nessa moto, sabe? Ela é muito simples, ela é muito crua. O pessoal não se deu trabalho nem de colocar a marca no motor dessa moto, cara. Eu entendo os motivos, tá? Mas assim, poderiam ter se organizado melhor. Mas no geral é um produto muito bom. E para alguns isso pode ser até positivo, já que se dá um leque de customização e tornar sua moto única, né? Você pode colocar o símbolo que você quiser no motor da sua moto, você pode customizar ela como você bem entender, você pode colocar os adesivos que você quiser, porque ela já vem bem cruazinha de fábrica, né? Assim, digamos. Então, mano, é um veículo muito bom, é muito interessante, mas não é para novatos, não é para pessoas sem experiência, tá? Eu acho que como segunda moto ou moto definitiva pode ser legal, pode ser uma ideia bacana. Por questão de segurança, mano, eu não recomendo que você comece com ela pelas coisas que eu falei, né? É uma aceleração muito forte, você pode não conseguir controlar muito bem a moto. E pra galera que não tem experiência no trânsito ou de pilotagem, irmão, se você tombar com essa moto aqui, você tá lascado, meu velho. Porque assim, vocês sabem, né, como é que funciona com a Shinerai. Por mais que a gente já tenha muita peça dela no mercado, você não vai encontrar a pronta entrega. E fora que o preço é bem alto, entendeu? Então assim, se tu detonar essa carenagem aqui, se você zoar essa moto, mano, vai ser um prejuízo muito grande. Então assim, é excelente, mas pra quem tem experiência, tá? Se você é novato, velho, tem vários outros modelos Shinerai aí de baixa cilindrada, que já tem um estoque de peças em várias lojas, inclusive, que tem uma facilidade com peças compatíveis, inclusive. Então começa com outra moto, tá? Pelo menos aí uns 6 meses a 1 ano de prática, que você já vai estar realmente bem preparado, já vai estar bem adaptado ao trânsito diário da sua cidade e já vai ter pegado a rodovia, provavelmente, já vai ter se tornado um motociclista bem mais habilidoso. Aí você pode sim migrar para Flash. Garanto que vai ser uma excelente escolha. Lembrando que preste sempre atenção na loja que você vai comprar, tá? O que vai definir se o seu modelo Shinerai vai te dar problema ou não é exatamente a loja e a montagem. Então priorize lojas de confiança, que tem uma boa reputação, que aí você vai poder usufruir do seu veículo sem ter nenhum problema. Bom, então é isso, né, meus caros? Eu acho que as considerações finais sobre a Flash são muito boas, muito positivas. É uma moto que eu gostei muito, tá? E é uma moto muito legal. E se vocês forem no site, cara, essa moto tá 20.500 e alguma coisa, né? Vou botar o preço dela aí pra vocês verem. Então, mano, é totalmente custo-benefício, cara, por tudo que ela traz de fábrica, por tudo que ela oferece, pelo preço ser bem acessível, inclusive, tá? Então, eu só vejo questões positivas, cara, envolvendo ela. Então, pra galera aí que tá pesquisando uma segunda moto, né? Pra galera que tá pesquisando uma moto mais potente pra sair da baixa cilindrada e começar na média, eu acho que a Flash vai ser uma excelente opção, cara. Já tem grupos, tá, de proprietários online aí, o pessoal tem se ajudado bastante. Então, entrem nesses grupos. Sempre que você for pegar uma moto, velho, nova, entra no grupo de proprietário, porque isso aí vai te ajudar muito, principalmente envolvendo marcas menores. E é isso, meus caros. Esse foi o vídeo, né, sobre a Flash 250, a 250F ou a Flash 250F, enfim. Qual nome você daria para a sua Flash 250F? Deixa aí nos comentários, né? E se você é proprietário de um, cara, compartilha aí com a gente, né, a tua experiência com essa moto. Vamos ver aí como é que tá sendo o uso na prática, né, dos proprietários de verdade, porque essas informações sempre são muito bem-vindas, né, e muito importantes também. Então é isso, meus caros. Bom, se você gostou desse vídeo, né, considere se deixar o seu like. Deixa o seu like aí, mano. Você também pode se inscrever nesse canal, tá? A gente sempre tá tendo aqui reviews de moto e quando dá a gente tem test ride também, o que nesse caso deu pra fazer tudo, então foi muito bom. Então se quiser continuar me acompanhando por esse universo motociclista maluco que a gente vive, né, desde já eu agradeço bastante. E é isso, meus caros. Bom, o próximo vídeo eu não sei sobre qual vai ser, mas vai ser algum modelo. Tem alguns, né, na filinha aí que eu vou ver qual eu vou trazer. Talvez uma Bajaj 200, né, quem sabe uma Dominar 200 aí, já que em breve a gente vai ter uma comparação dela com a Storm 200, inclusive, e futuramente vai ter comparação da NS 160 com a DR 160, cara. Então já se inscreve aí pra quando esse vídeo sair você ver, mano, que são duas motos muito legais de entrada, né, e vale a pena a gente fazer esse combate. E é isso, meus caros. Bom, a gente se vê provavelmente no próximo vídeo, né? Então, falou!